E olha, a gente abre o programa de hoje falando de algo que a gente sabe que faz muito bem para a saúde, que faz muito bem, eu diria até para o nosso emocional, ainda mais nesse momento. Quem é que não gosta de receber uma verdadeira drenagem linfática? Além de relaxante, ela proporciona diversos benefícios, né, para o organismo como um todo. Mas hoje a gente vai entender exatamente qual a indicação para receber essa drenagem linfática. Convidamos o fisioterapeuta Daniel Zucchi. Bem-vindo, tudo Muito bom? obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. O assunto é super bacana porque a gente está acostumado a falar sobre drenagem linfática. No entanto, com objetivos ligados à perda de gordura, massagens modeladoras que foram surgindo, a drenagem foi perdendo muitas vezes um pouquinho do que realmente é a proposta, não é? Então, queria que você começasse já nos contando, de fato, o que a gente tem que entender por drenagem linfática, até separando tipos de massagens que hoje também ficaram conhecidas. Bem-vindo. Isso, obrigado. Realmente, a drenagem, ela perdeu um pouco, ela entrou muito no mundo da estética e a gente hoje tem esse cuidado muito grande com relação à questão da saúde. Drenagem linfática, ela a princípio, ela foi criada exatamente para trazer saúde, para melhorar a questão da saúde das pessoas, para melhorar a questão de liberação, de eliminação de produtos que o nosso corpo produz e que fazem mal para nós. Então, ela foi criada, os primeiros relatos de drenagem linfática vieram dessa ideia, de retirar esse líquido que está em excesso e era um líquido que nós não utilizamos no nosso organismo. Então, num primeiro momento, a ação, né, o que a gente entende pela drenagem, para buscar uma drenagem, também é pensando numa questão que o corpo pode estar apresentando algum certo problema nessa questão linfática. Ou todo mundo retém líquido e precisa de uma drenagem? Como é que é essa questão da indicação? Isso é legal de falar. A drenagem linfática, ela foi criada para tirar edemas, para tirar o líquido em excesso que nós temos no nosso organismo. Algumas pessoas não têm esse líquido em excesso. Algumas pessoas apresentam, mas eu sempre falo isso. Esse líquido em excesso, ele é um sintoma de que algo está errado no nosso organismo. Pode ser provocado por uma cirurgia plástica, por uma má alimentação, por algo do tipo, como pode ser também algum problema que até mesmo existem pessoas que nascem com problema no sistema linfático. Crianças com problema de sistema linfático. Então, pode ser relacionado a tudo isso. Então, a gente tem que pensar sempre o seguinte, o edema, esse excesso de líquido, é um sintoma de que algo está errado. Pode ser algo transitório, algo rápido, como pode ser algo que a gente carrega desde o nosso nascimento. Então vamos colocar na tela uma ilustração para você explicar como isso acontece de fato e até entender como é que a gente nota no corpo que a gente está com edema. Sim. A rede de capilares linfáticos, ela é uma rede bem complexa, muito grande. E ali, todo ele caminha para essa região que o pessoal chama muito de gânglio, que são os linfonodos, que fica nessa região. Nós temos várias regiões de linfonodos espalhadas pelo organismo e todo o líquido que é produzido no nosso organismo, ele sai dos vasos sanguíneos e ele vai para as células e das células ele entra no capilar linfático, ele entra no vaso linfático. E aí ele retorna até aquele linfonodo, aquele gânglio específico, né? E aí dali, o que é bom, esse gânglio ele elimina, o que é ruim, ele elimina, o que é bom ele aproveita. Certo. Ele volta para a corrente sanguínea. Certo. Então vírus, bactérias, algumas moléculas que são muito grandes, que não conseguem entrar no vaso sanguíneo, eles voltam para o vaso linfático, passam por essa região, por esse linfonodo, esse gânglio, e ali eles são, vamos colocar assim, eles são destruídos, vírus, bactérias são mortos, macromoléculas são divididas em pequenas moléculas para voltar para a corrente sanguínea e a gente reaproveitar. Por isso, então, a orientação de não se submeter a uma drenagem linfática num momento que o organismo está apresentando algum vírus ou alguma bactéria. É nesse sentido. Isso. Nós temos que
é uma pergunta interessante e nós temos que pontuar uma coisa que é importante. A drenagem linfática, ela melhora o nosso sistema imune. Tá. Porém, quando nós estamos sendo atacados por um vírus ou por uma bactéria que ele já está provocando sintomas, não é interessante nós fazermos nenhum tipo de drenagem. Nós podemos espalhar e podemos piorar tudo isso que está acontecendo. Porém, a gente pode dizer o seguinte, quando esse vírus ele entra, ele ainda não causou um dano tão grande, nós temos a drenagem linfática que ela melhora esse sistema. Ela apresenta esse vírus para as nossas células de defesa, tá. E ao apresentar para nossas células de defesa, ele consegue fazer essa defesa, ele consegue combater esse vírus mais rápido, então ele não causaria esse dano tão grande. Agora, pensando nessa questão também do relaxamento, né, que traz um prazer, porque ela pode ser feita com máquinas, né, com aparelhos, mas eu acho que o toque das mãos é algo insubstituível, não sei, eu acho que o pessoal em casa concorda, né, e a questão até dos movimentos. Pensando por esse lado, é aconselhável que toda semana, mesmo que a gente não tenha um edema, ou que a gente não esteja sentindo que o organismo está diferente ou retendo líquido, às vezes até com a balança a gente tem essa ideia, né, a gente deve fazer? Com certeza. O indicado, se você não tem nenhum tipo de problema relacionado, nenhum edema que esteja sendo apresentado ali, o ideal é que a gente possa fazer essa drenagem todo dia. Aliás, 3 vezes por dia. Tá. Toda semana, 3 vezes por semana, desculpa, tá. 3 vezes por semana. Caso aconteça, como a gente sabe que a vida acaba sendo um pouco mais complicado, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, tudo bem. Se você apresenta algum tipo de problema, o ideal é fazer todo dia. E aí existem casos até de pessoas passarem 4, 5, 6 horas, 8 horas por dia fazendo drenagem linfática. Puxa vida, que daí é realmente ligado a questões São problemas mais patológicos, como a gente fala, elefantíase, né? Então, existem pesquisas que mostram pacientes que ficaram sendo tratados 8 horas por dia durante 30 dias. A gente fez uma pauta na semana passada sobre linfedema. Quem assiste todo dia vai se lembrar, a doutora comentou, a doutora Aline Lamaica comentou da questão que são mulheres que são conhecidas, né, por ter a perninha grossa desde sempre, com o passar dos anos, coisas hormonais, né, aquela mudança e até engordar e depois emagrecer de novo, já vão aumentar todo esse inchaço. Então, isso se aplica do que você está dizendo, essa questão, quando as pessoas têm essa patologia. Exatamente. Mulheres têm um problema, além do linfedema, mulheres têm um problema chamado lipedema, que também é um problema relacionado ao sistema linfático, só que ainda assim tem algo ali que piora, que é a questão da gordura. Existe um acúmulo anormal de gordura nas pernas, que acabam comprometendo o sistema linfático, e aí isso daí provoca um edema maior. Então, essas mulheres, elas têm uma predisposição das mulheres a ter esse tipo de patologia, e isso daí piora demais, e isso com o passar dos anos vai piorando cada vez mais. Então, são pacientes que têm indicação. Drenagem todo dia, se possível. Olha que interessante, gente. Agora sim, a gente sabe que a drenagem linfática também nos remete a uma questão, como eu disse, de surgirem dela outras massagens. Então, a modeladora, a redutora, e aí, enfim, nomes e protocolos que foram dados aí com o passar dos anos. Até que ponto uma drenagem linfática é capaz de cuidar da gordurinha? Ou a gente não pode contar com ela para isso? Olha, infelizmente vou ter que dar essa notícia ruim para todo mundo. Drenagem linfática não elimina a gordura. Infelizmente, eu gostaria muito que fosse assim, mas a drenagem linfática, ela não elimina a gordura. Aliás, se nós tivermos, se a gente pegar ali, né, para a gente imaginar uma situação, qualquer massagem que a gente faça, nós estamos usando a mão. Tá. E a mão é impossível a gente eliminar a gordura porque ela depende de processos bioquímicos que aconteçam no nosso organismo. Entendi. Então, qualquer massagem que a gente utilize apenas as mãos, no caso, qualquer terapia que a gente utilize apenas as mãos, não elimina a gordura, não tem essa possibilidade. Então, infelizmente, uma notícia ruim, porém, ela pode auxiliar. Tá. Ela auxilia nesse processo. Porque a partir do momento que a gente consegue eliminar esses líquidos e essas toxinas que estão em excesso no nosso organismo,
melhora-se o metabolismo das células de gordura e ao melhorar o metabolismo das células de gordura, elas conseguem eliminar essa gordura. Tá. Então, mas isso é indiretamente. Diretamente eu não consigo fazer a eliminação de gordura. Agora, uma dúvida que eu sempre tive, engraçado, né? A drenagem linfática, ela pode melhorar o metabolismo nessa questão metabólica de queima de gordura? Então, quando você está com um organismo menos inflamado, pensando na questão linfática, claro, né? Que você está eliminando o líquido adequadamente. O organismo pode ter uma resposta metabólica de queimar gorduras quando você faz, por exemplo, uma atividade física e tal, mais do que se ele tivesse ali inflamado ou com mais líquido retido, ou também são coisas que não tem nada a ver? Tem a ver sim. Existe essa questão dessa eliminação, principalmente em pessoas que têm esse organismo inflamado. Hoje já se conhece um termo muito comum na área da estética que é chamado de glicação. Tá. Então, é o excesso de glicose que existe no organismo e que causa uma inflamação. E o nosso sistema linfático ele é capaz de retirar esse açúcar que está circulante ali, diminuindo essa inflamação e aí automaticamente o metabolismo melhorando. Que legal. Então, existe essa eliminação, né, através da drenagem linfática. Porém, a gente sabe que é tudo indiretamente, eu não consigo fazer. Então, a eliminação da gordura, isso daí é tudo indiretamente. Diretamente com a mão eu não consigo. Mas está associado. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver como é de fato uma verdadeira drenagem linfática. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vou pedir, por favor, doutor, para ficar ao lado ali da Yasmin Lima de Oliveira. Sim. Eu vou ficar aqui fazendo as perguntinhas daqui, certo, diretora? E aí, vou te pedir isso para colocar a máscara. Bem-vinda, Yasmin. Vai passar bem hoje, hein? Ô, delícia, assim que é bom. Uma primeira pergunta que eu gostaria que você demonstrasse nela, para que a gente possa fazer em casa, inclusive, é entender onde tem edema, né? Antes de mostrar os pontos até, como é que a gente sabe que a gente tá com uma retenção de líquido mesmo, né? Isso. Uma primeira avaliação que a gente pode fazer é fazer um teste que a gente chama de teste de Godet ou teste de Cacifo. Esse teste, ele é um teste onde a gente pressiona a pele do paciente e a gente observa se fica afundado aqui, fica um buraco aqui, tá? Ou até mesmo a coloração. Quando nós apertamos aqui, nós seguramos por 5 segundos e tiramos e a gente observa que demora para a coloração da pele voltar. Tá. Isso daqui representaria um edema, tá? E aí assim, isso a gente fazendo um teste clínico rápido, né? Outra coisa é a questão até mesmo de medidas que a gente pode fazer da própria cliente, tirando as medidas dela. E existem outras formas que seria, por exemplo, um aparelho de bioimpedância. O aparelho de bioimpedância, ele é um aparelho que ele nos determina se nós estamos inchados ou não e ele dá um número que seria o ideal. Então, ele vai passar lá idade, altura, o peso da paciente, se é homem, se é mulher, ele vai determinar, dentro de alguns padrões, o que seria o normal para essa paciente e se está em excesso. Mas, clinicamente falando, o teste de Godet, ele seria o mais interessante. E a medida mesmo por fita métrica. Vamos então demonstrar, por favor, Daniel, os pontos que devem ser aí considerados, né, numa verdadeira drenagem. As meninas deixaram um creminho, eu não sei se essa prática não é regra que a gente utilize algo, é só para deslizar, né? É um deslizamento. Existem hoje, é importante te falar isso, existem escolas de drenagem diferentes e tem escolas que usam o creme, tem escolas que não usam. Certo. Então isso depende muito de cada profissional, depende muito da técnica que ele está utilizando, mas a princípio, eu gosto da utilização, sempre utilizei. E eu gosto muito da utilização do creme. E acaba sendo uma hidratação extra que você promove também para a pele, né? E aí a gente pode pensar, vamos voltar lá na questão da gordurinha localizada. A gente pode pensar num creme para gordura localizada. Então a gente está fazendo a associação da drenagem com um creme para gordura e aí a gente pode
potencializar essa eliminação. Perfeito. Tá? Vamos lá, então. Eu vou vamos demonstrar, é importante de falar sempre o seguinte, né? No caso dos membros inferiores, a região onde a gente levaria esse líquido, ele fica nessa região da virilha, que seria a região inguinal. E hoje já se tem estudos que mostram que o sistema linfático ele está nessa região interna das pernas. Vou ficar aqui pertinho. A maior parte, por favor. Pronto, deixa eu ficar aqui do ladinho, né? Isso. Todo mundo de máscara, Aí. não tem problema. A maior parte do sistema linfático, principalmente o que a gente trabalha com a mão, ele está nessa região interna. Então, é importante a gente trabalhar essa região para a gente poder potencializar esse resultado. E aí, com o creme nas mãos... A minha pergunta, assim, tem regra onde se inicia? Não. Porque quem já experimentou com profissionais diferentes já deve ter notado que alguns começam pela parte superior, enfim, outros pela perna, outros pelas axilas, né? Isso não tem regra? Não tem regra, não é uma regra. Inclusive, a questão de... Eles falam muito na questão também de algumas regiões que precisam ser estimuladas antes da drenagem. E isso também já é uma coisa que hoje os estudos atuais mostram que não tem essa necessidade. Tá, legal tá? a gente saber isso. É. Né? E aí, ó, elas são movimentos bem simples que a gente realiza Como na se fosse intenção empurrar esse líquido. Como se fosse... O que eu falo sempre, a ideia que eu passo sempre é o seguinte: imaginem que isso aqui é uma poça d'água e eu preciso levar ela para o lugar onde ela vai ser eliminada, que é um ralo. Tá. Então, é só eu empurrar esse líquido. Tá. Né? Eu não preciso fazer outro movimento. Eu tenho que ter, claro, uma pressão correta. E aí é importante de falar, drenagem não dói. Drenagem não deixa roxo. Não machuca. Tá? Não machuca, tá? Mas eu tenho que fazer uma pressão correta para eu poder eliminar, para eu poder fazer esse líquido conseguir andar. E a gente pode vir desde lá de baixo, né? E vem desde lá de baixo. Tá. Só que é importante a gente falar, a gente sempre começa mais perto, exatamente pela ideia de que eu levo esse líquido, eu elimino um pouquinho, aí depois eu elimino mais um pouco, para eu não sobrecarregar o meu sistema. Entendi. Então, Pra eu começar mais próximo E aí pode eu vou ajudar. descer até os pés e aí depois eu venho subindo desde lá de baixo. Entendi. Vamos fazer perguntinha do público já. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Fabiana, um beijo. Eu tenho diferença de quase 3 centímetros de largura de uma perna para outra. Isso é preocupante? É preocupante. A gente fala que até 2 centímetros seria algo aceitável. 3 centímetros é importante procurar uma orientação médica, fazer alguns exames para ver o que pode ser isso. Claro que 3 centímetros na medida pode ser simplesmente uma massa muscular maior. Pode. E aí uma perna que acaba fazendo um pouco mais de força do que outra, acaba sendo... mas se não for a questão de exercício, é interessante procurar uma orientação médica para fazer alguns exames, para ver realmente o que pode ser que está acontecendo ali. Especialidade de um vascular. Um vascular, um angiologista ou até os linfologistas, que hoje são médicos especialistas em sistema linfático. Olha só que interessante. Vamos colocar na tela. É bom sempre lembrar das especialidades, né? Que às vezes a gente fica aí na dúvida do profissional que a gente deve procurar. Vanessa, obrigada, um beijo para você. Gestantes podem fazer drenagem? Gestante pode fazer a drenagem. Inclusive, a gente pede sempre para esperar o primeiro trimestre para poder fazer, mas é indicado para gestante a drenagem, pode ser feita sim, e desde que não seja uma gestante de risco. Tá. Não sendo uma gestação de risco, ela pode fazer, só que espera o primeiro trimestre. Tem resultados muito bons para gestante a drenagem. Na região da barriga não pode promover nada diferente, mas alguma coisa pode ser feita? Na região da barriga, não. No abdômen ali, não. Tá. A gente pede só, quiser fazer algum relaxamento, alguma atividade desse tipo, bem leve, mas a drenagem em si no abdômen, não. Tipo um carinho, já ouvi dizer, né? Eu me lembro até na época que eu estava grávida, que o nenê sente, assim, uma vibração gostosa, né? Alguma coisa que também
enfim, possa trazer um Sim, relaxamento para ele, pode, né? pode ser feito. Então, pode sim. Nesse sentido, Pode. não tem pode problema. Sim. Não tem problema. Tem mais perguntinha? Tá pronta, Glaucia? Na tela. Obrigada, Amanda. Beijo. Drenagem linfática pode emagrecer quem tem ansiedade? Olha, vai te dar uma acalmada, eu acho, Amanda. É isso que eu ia falar agora. Né? Vai dar E uma a gente até comentou sobre isso. Realmente, os movimentos que a gente faz da drenagem são esses daqui. Isso daqui eu posso fazer no corpo todo. Abdômen, nos braços, no rosto. São movimentos que são firmes, mas não machucam, não dói, então causam um relaxamento. Então, a questão da ansiedade vai ajudar. Vai ajudar bastante a melhorar essa ansiedade e aí, indiretamente melhorando a ansiedade, a gente sabe que vai melhorar a questão de alimentação, essas coisas. E outra coisa que eu tenho que te perguntar. Quando a gente fala de algum procedimento no rosto, alguma massagem, então, na face, a gente pode considerar drenagem ou na face a gente tem um outro tipo de massagem? Não, na face também é drenagem. Também. Quais são os pontos? Porque, assim, ela tá com a máscara, mas se a gente puder só ter uma ideia... Sim. Né? Porque a gente fala tão pouco quando a questão é facial. Deixa eu mostrar desse lado aqui, que fica... Na face nós temos essas estações linfonodais, esses gânglios, que eles ficam localizados em frente ao ouvido e aqui embaixo da mandíbula, tá? Então é o submandibular, esse em frente ao ouvido e um abaixo do mento, aqui abaixo do queixo, tá? Submentoniano. Essa região acima, aqui na região de frontal, da testa, ele vem para cá, aqui para cá. Todo o líquido dessa região abaixo dos olhos vem para submandibular e a região do queixo aqui ele vem para submentoniano. Então ele é dividido em 3 partes aqui onde a gente vai fazer essa drenagem. E aí é importante isso porque muita gente está falando na questão de harmonização facial. Né? Essa parte de hoje está muito em alta, harmonização facial, cirurgias de harmonização e tal. Então, essa daqui é super interessante. Tá? A drenagem facial para esses pacientes é super importante. Tem algumas regras, esperar ali 2 ou 3 dias depois do procedimento para iniciar, para esperar esse produto fixar, esperar o produto fazer o efeito, mas é interessante, é super indicado para fazer sim. Porque os preenchedores têm um tempo, né, para ficarem já onde devem. Isso, né? E aí a gente espera. Legal, muito bom. Vamos botar mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Dani, um beijo para você. Existe contraindicação para quem tem varizes? A varize, a contraindicação dela é só para quem tem, no caso, trombose. Se você tem um caso de trombose, se você já teve trombose ou está com a trombose instalada, ela é contraindicada. E no caso de varizes é muito comum ter algum tipo de trombose. Então, é aconselhável, tem varize, passa num médico, pede para ele fazer um ultrassom do seu sistema vascular, vê se tem essa trombose e aí se não tiver, pode fazer a drenagem, é super indicado. Sabe que eu me lembrei também de uma questão, claro, ligada muitas vezes a um pós de cirurgias plásticas ou outras cirurgias até de emergência, né, de acidentes, enfim, das pessoas que têm fibrose. A drenagem é indicada para diminuição de fibrose? Fibrose até, se você puder explicar no termo técnico, sim. Eu sei o que enfim, que eu tenho uma ideia, mas não sei dizer no termo técnico para o pessoal de casa, por favor. A fibrose, ela é como se fosse uma cicatriz, porque como o aparelho ele passa, ele acaba causando pequenas lesões ali dentro, forma-se uma cicatriz ali, e aí essa cicatriz acaba dando essa fibrose e acaba atrapalhando um pouco o funcionamento normal aqui do abdômen, no caso. A drenagem para fibrose, ela não ajuda. Tem técnicas específicas para tratamento de fibrose, mas a drenagem ela não ajuda, ela não melhora, ela não previne, ela não piora, mas ela também não melhora. Não ajuda. Uma última, Glaucia, dá tempo então? Na tela. Obrigada, Ângela, um beijo para você. O álcool pode causar esse inchaço de edema? Se sim, pode melhorar com a drenagem? O álcool pode causar. O álcool ele acaba causando uma vasodilatação e acaba extravasando mais líquido do que o normal, e aí a drenagem ela vai tirar esse líquido causado ali por esse excesso de álcool. Então ele tem sim
essa função. Ele tem um resultado legal para excesso, para o edema por álcool. Então, tenho que encerrar, doutor. Vamos lá, só relembrando os pontos. Virilha. Virilha. Axila. Axila. Que nós vamos pegar do abdômen, da cicatriz umbilical para cima, levando Tá bom. para braço, cima. né? Membro superior também aqui, tá? Abdômen inferior, ele vem para inguinal, então desce, faz o movimento para baixo. Então, umbigo para cima e umbigo para baixo aqui, tá? Tem essa divisão, axilar, braço e tronco, né? Abdômen superior. E face, 3 pontos. Pré-auricular, submandibular e submentoniano. Muito bom. Tá aí, gente, uma aula. Obrigada. Obrigado você. Vou deixar o contato, então, agora entendendo, né, a indicação, o motivo, né, e a orientação para que a gente receba aí uma verdadeira drenagem linfática e que saiba reconhecer, mas claro que os benefícios são inúmeros e só o relaxamento, no momento que a gente está, já é o campeão. Exatamente. Né, além de todos os outros. Quem quiser saber mais do trabalho, Dr. Daniel Zucchi, vai lá no Insta, que é o @daniel.zucchi, é ZUCCHI, @daniel.zucchi no Instagram. Vou deixar um telefone da clínica, o WhatsApp é o 91099-1617. 91099-1617 para entrar em contato. Agradecendo. E Yasmin, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada. Eu vou passar por aqui. Te espero numa próxima oportunidade. Obrigada pela aula. Obrigado.